Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta, a professora Carla, esta semana para tratarmos do roteiro 12 sobre a herança cultural negra e falar também sobre racismo, que é algo muito latente, principalmente nos primeiros anos de República, e esse é o nosso tema de hoje, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, na sociedade brasileira do século XIX, né, havia um ambiente favorável ao preconceito racial, claro, né? No final dele houve a abolição da escravatura, né? Uma abolição, né, que foi feita a libertação dos escravos, mas onde não houve nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de ação de inserção do negro na sociedade, né? Então, é óbvio que o ambiente era totalmente preconceituoso, racista, né? A integração do negro à sociedade era absurdamente assim dificultada de todas as maneiras, tá? Então aí no Brasil republicano, né? O que predominava? Era uma sociedade, eles tinham um ideal, né, de uma sociedade civilizada, né, baseada lá, tinha como modelo a Europa, né, e onde haveria apenas a participação da raça branca, né, que eu não gosto nem de chamar de raça, de etnia, né, então o negro, o preto, não teria espaço nessa sociedade, né? Esse ideal, né, que eles tinham é dessa sociedade branca, né, idealizada na sociedade europeia e tudo mais, ela contribuía para a existência de um sentimento contrário ao negro, não só ao negro, né, ao negro, ao pardo, mestiço, ao crioulo, né, esse sentimento ele se manifestava, gente, de várias formas, né, por exemplo, pela repressão às suas atividades culturais, então proibiam, né, as manifestações religiosas, a capoeira, né? Tudo era proibido, né? Eles tinham restrição no acesso a certas profissões, né? Que eram consideradas profissões de branco, por exemplo, os profissionais liberais, como professor, médico, engenheiro, essas profissões eram dadas como profissão de branco. Então, o, o negro, o preto não tinha acesso, né? Eles não tinham acesso, gente, a alguns locais públicos, inclusive. Tá? Até muito pouco tempo atrás existiam locais que podia entrar negro e onde entrava o negro, branco não entrava. Onde entrava branco, negro não entrava. Aqui no Brasil, principalmente lá na parte sul, há pouco tempo isso ainda acontecia muito, né? A moradia em áreas de brancos, por exemplo, um bairro de branco, o negro não podia morar, né? A participação política também era totalmente vetada, né? E muitas outras formas de rejeitar o negro. Então, sempre foi muito dificultada, né, esse acesso, essa participação integral do negro na sociedade. Então, assim, contra o preconceito, né, em defesa dos direitos civis, não só civis, mas políticos também, a população afro-brasileira, né, surgiram aí com jornais como A Voz da Raça, o Clarim da Alvorada, tinham clubes negros, né, e em especial a Frente Negra Brasileira, né, que foi criada em 1931 e foi fechada em 37 pelo Getúlio Vargas quando ele instituiu o Estado Novo, a ditadura, tá certo? Até coloquei aqui para vocês verem alguns desses jornais que circulavam em defesa, né, dos direitos sociais e políticos civis do negro, certo? Durante o período da Revolução de 30, né, os próprios núcleos de cultura negra se movimentaram para poder ganhar espaço, notoriedade, dar importância, né, às questões do negro, né, à sua cultura. A criação das escolas de samba no final dos anos 20, né, do século passado, já representava aí um passo importante nessa direção, né, de valorização e uma forma também de eternizar a cultura negra, né. Durante a República Velha, essas manifestações, né, culturais dos negros de busca de direitos foram assim totalmente afastadas, né? Por exemplo, o desfile,
é, o negro foi afastado dos desfiles das escolas de samba, por exemplo, tá? Então lá no Carnaval Carioca, né? Era um desfile dominado pelas grandes sociedades carnavalescas, tá? Só depois que o negro foi aceito plenamente, né? E tá até hoje, são eles que organizam, né? Que apresentam os grandes espetáculos, certo? Então, e ali é uma forma de manifestar a cultura, né, do negro. No rastro do samba, a capoeira e as religiões brasileiras também ganharam terreno, né? Com o tempo, tudo isso foi ganhando o devido respeito, né, gente? Antigamente era considerada atividade marginal, né? A capoeira, ela seria alçada a autêntico esporte nacional, tá, gente? Hoje é um autêntico esporte nacional, né? A gente sabe que a capoeira, ela surge como uma forma de resistência, né? E de defesa do negro contra a dominação. Então, eles colocaram música, né? Faziam em roda, instrumentos musicais e chamavam de dança, né? Para que os seus dominadores não entendessem aquilo como um treino de luta, né? E hoje está aí considerada uma atividade esportiva no Brasil, né? Isso é valorização, né? A gente tem que valorizar a cultura, tá certo? E aí, gente, a gente tem o mestre baiano, né? O mestre Bimba, que é o criador da chamada capoeira regional e é um grande contribuidor, né, para a cultura negra no Brasil, certo? Vamos para as atividades, gente. Bom, de acordo com o texto, responda as questões a seguir. No Brasil republicano, predominava o ideal de uma sociedade civilizada, que tinha como modelo a cultura. Qual era o ideal aí da sociedade civilizada, né? Qual era o modelo ideal? A africana, B, americana, C, a europeia ou é a D, asiática? Qual era o modelo ideal aí do início da nossa república, né, que se queria essa sociedade, certo? 2. Identifique os meios utilizados para combater o preconceito e a defesa dos direitos civis e políticos da população afro-brasileira, né? Então, como é que a população afro-brasileira defendia os seus direitos civis, políticos, né? Defendia a sua cultura. De que maneira? Através do quê, né? É só olhar no texto que vocês vão encontrar, ok? Temos um endereço aí no YouTube, uma videoaula que fala sobre esse tema, super importante de vocês assistirem, ok? Vamos para a atividade complementar que eu preparei para vocês, tá certo? Leia o texto abaixo com atenção. Os africanos foram trazidos do chamado continente negro para o Brasil em um fluxo de intensidade variável. Os cálculos sobre o número de pessoas transportadas variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de negros, na sua grande maioria jovens do sexo masculino. Esse texto é de Boris Fausto, né, da História do Brasil, São Paulo. Bom, ao lermos o texto de Boris Fausto sobre a vinda dos negros africanos para o Brasil, nos faz pensar que para cá foram trazidos com o intuito. Qual é o objetivo de trazer os negros, né, para o Brasil? A. Para o trabalho livre e assalariado. B. Com o intuito do trabalho escravo. C. Com o intuito do trabalho autônomo. D. Com o intuito do trabalho esporádico. Então, que é o de vez em quando, tá certo? Qual era o intuito de quem trazia essa quantidade enorme de jovens, né, negros para o Brasil, certo? Vamos para a segunda questão. Muito bem. Leia o texto abaixo. Bonecas Abayomi, símbolo de resistência, tradição e poder feminino. Para acalentar seus filhos durante as terríveis viagens a bordo dos tumbeiros, navio de pequeno porte que realizava o transporte de escravizados entre a África e Brasil, as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir delas criavam pequenas bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam como amuleto de proteção.
As bonecas, símbolos de resistência, ficaram conhecidas como abayomi, termo que significa encontro precioso, em Yorubá, uma das maiores etnias do continente africano, cuja população habita parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim. Muito bem. Então são as bonequinhas abayomi, né? Que para acalentar, acalmar os seus filhos durante as terríveis viagens, elas amarravam, né, as pontas das suas saias, né? Para poder fazer a bonequinha, que virou um símbolo de resistência mesmo, né? Do povo africano, certo? Nessas viagens até o Brasil. Muito bem. O propósito da confecção das bonecas abayomi pelas mães africanas durante as sofridas viagens nos tumbeiros era: opção A, distrair seus filhos durante a viagem; B, consolar e serenar seus filhos durante a viagem; C, ensiná-los a desenvolver habilidades manuais e artesanais; D, oferecer brincadeira já que seus filhos eram crianças. Qual é a opção correta? Qual era o objetivo das mães fazerem, confeccionarem as bonecas Abayomi, certo? Então é isso, pessoal. Façam a atividade, tanto do roteiro quanto a complementar. Mande no mesmo e-mail, tá bom? E eu ficarei aguardando a atividadezinha de vocês. Então, até a semana que vem, até o roteiro 13. Um beijão. Tchau, tchau.